você, viu os câmeras? Pois é, voltamos! E agora conversando com a Maraísa Abraão, é psicóloga, psicanalista, e nós vamos conversar sobre... Maraísa, bom dia. Bom dia, Cí, bom dia, Patrícia. Bom dia, Maraísa. O que está acontecendo, o que aconteceu em São Paulo, que não é a primeira vez que tem acontecido essas coisas aqui no Brasil. E principalmente parece que tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, porque esses massacres, essas coisas apareceram primeiro nos Estados Unidos, assim, de uma publicidade mundial, né? O que acontece nos Estados Unidos e tal. Parece que isso tem alguma influência para chegarmos nessas coisas aqui no Brasil? Eu venho aqui com mais perguntas do que respostas, assim. Mas a gente podendo fazer uma reflexão juntos, eu imagino que sim. Eu acho que tem uma influência, assim, mesmo porque é citado já nas investigações preliminares feitas de ontem para cá, desse massacre de Suzano, que foi feita muita pesquisa por parte dos dois jovens que cometeram essa atrocidade, sobre o massacre de 1999 numa escola que foi a primeira registrada que fala exatamente sobre bullying nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que a internet é um veículo maravilhoso que nos dá acesso ao mundo, mas é óbvio que pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. É verdade. Né? Então, já se sabe que eles frequentavam uma lan house, que obviamente está ali não conseguindo controlar, e não é função dela de controle do que se acessa, do que as pessoas vão lá acessar. Não vamos crucificar as lan houses assim. Serve para muita gente estudar, muita gente que não tem acesso ao computador em casa e etc. Então vamos tomar cuidado, porque é um momento de dor, é um momento de perplexidade para nós todos, brasileiros, em potencial. Eu gostaria de colocar uma coisa muito interessante de uma pessoa que nasceu, como eu, nasci num lugar muito pobre, muito humilde, né? E que viveu uma vida de dificuldade, né? Então eu fico me lembrando, por exemplo, quando eu era garoto, né, naquela época você tinha a oportunidade de começar a trabalhar aos 14 anos de idade. Com 14 anos você podia pegar o seu registro de nascimento, nada mais do que isso, né? E ia procurar uma repartição no Ministério do Trabalho, né? Aqui era a Delegacia Regional do Trabalho, ali no velho prédio da Rua Tamoios, e você ia lá e tirava a carteira de menor aprendiz. A carteira era carteira de trabalho do menor aprendiz. E você, então, ia arranjar o primeiro emprego. Normalmente era aprendiz mesmo. Você ia ser aprendiz de marceneiro, de carpinteiro, de mecânico, no comércio, no hotel, as crianças, né, os garotos, né, todos de uniforme, dos hotéis, trabalhando e etc. Tal. Então você tinha ocupação. Um garoto desse aí tem mais de 20 anos, o outro tem 17 anos, né? Parece que a falta de ocupação, dizem que cabeça vazia é oficina do diabo. É oficina do diabo, né? Então, eu não sei, seria isso, porque nós estamos protegendo demais, há uma proteção muito grande, eu não sei se os telespectadores vão concordar comigo, há uma proteção muito grande ao jovem. É claro que o jovem tem que estudar, né? Quando ele pode estudar, está estudando e etc, que maravilha, não é verdade? Mas eu acho também, eu sei que a gente, desde pequenininho, a gente tinha em casa aquelas obrigações, vai fazer isso, vai varrer o terreiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, responsabilidade, você começava desde pequeno. Limite. Está faltando isso? Acredito que uma das coisas que levam a essa situação é essa falência de autoridade. Essa falência de autoridade em casa, essa educação que passa por mesmo essa palavra que você disse tão bem, e Samitiba escreve maravilhosamente sobre isso, sobre limite. Está faltando limite, não está? Está faltando limite, está faltando consequência. Né? Então, a gente precisa, começa em casa e, obviamente, crianças que têm isso em casa, essa noção de limite, de respeito, de obediência, de autoridade, ele já chega na escola com essa mesma condição. Óbvio que ali tem um encontro com os seus pares, crianças da mesma idade, adolescentes da mesma idade, e alguma coisa pode sair dos trilhos. Mas dificilmente uma criança vai fazer um comportamento diferente na escola daquele que ela faz em casa.
Então, hoje a gente percebe professores completamente amedrontados, desestimulados, com medo de ir para a escola, porque está intimidador a força do grupo. Isso não é novo. O adolescente está mandando, né? O adolescente está mandando o professor e ameaça, amedronta. Então, eu acho que hoje em dia tudo se fala. Se comete uma atrocidade, se comete um massacre, uma chacina... teve um surto. Gente, vamos tomar cuidado. Tudo é surto, né? Tudo é surto. É numa tentativa de não responsabilização do ato cometido. Eu separei aqui, Maraísa, alguns dados que eu fiquei muito intrigada com eles. Olha só, 1 em cada 5 crianças tem problemas com a saúde mental. Um aumento aí de 43% no número de transtornos, né? Nessa fase de idade da criança para a adolescência. E outro aumento, Cirantão, olha, veja bem isso, 37% na depressão adolescente. De um tempo para cá, em crianças aí de 10 anos até os 17 anos. Eu não acredito tanto nesse aumento não, Patrícia. Não é que eu esteja duvidando das pesquisas, mas eu acho que hoje a gente tem um interesse e condições maiores de detectar esse tipo de situação. Aí você chegou na fase boa. Né? Detectar esse tipo de situação é possível? É possível. Alguém da família lá de um desses atiradores poderia detectar? Acho que inclusive foi detectado. Teve um tio dele, querido. O que foi o primeiro a ser morto. A tira-roupa, né? A queima-roupa. A queima-roupa. Ele matou o tio? Matou o tio. E ele já tinha trabalhado lá. Agora, presta bem atenção. Um garoto que matou um tio, né? Talvez na Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, ele estaria no reformatório. Sim, mas ele matou ontem. Foi no meio da tragédia. O primeiro a levar o tiro. Tanto que o crime que nós estamos falando, o massacre, ele ocorreu dentro de um colégio, de uma escola pública. Raul Brasil. Eu imaginei que ele tivesse matado o tio antes. Não. Ele trabalhou com o tio antes, mas ele cometeu um delito lá porque ele furtou, ele roubou o caixa do tio e o tio mandou embora. Então, quer dizer, esse tio já sabia quem era esse garoto, né? É verdade. Então, acredita-se até que ele tenha matado o tio com esses, acho que foram 3 tiros a queima-roupa, justamente porque o tio imaginou o que ele ia fazer, ou teve uma ideia do que ele estava prestes a fazer. Já desconfiou, né? Sim, e porque, segundo a mídia que está colocando de ontem para cá, já se tem certeza de que esse crime foi premeditado. Há mais de um ano, Há mais de um ano, eles já estão participando de grupos na internet que apoiam um ao outro, quer dizer, esse sentimento de pertencimento. Existe na internet, nós podemos ter outros massacres, porque se eles estão há um ano pensando nisso, já existem outros garotos com a mesma ideia, com a mesma vontade. Com certeza. Tanto que para nós é mais fácil, num primeiro momento, entender por que o jovem Guilherme fez isso, porque ele vem de uma família não tão estruturada assim. Veja bem, não é que justifique, eu não estou dizendo que isso justifica. Tem muita gente, como você mesmo falou, que nasceu pobre, numa condição difícil de vida, de crescimento, de educação, e a maioria se dá muito bem, dá gente muito boa, constrói famílias maravilhosas, educa filhos de uma maneira como não foi educado. É verdade. Dá a mão para o filho e dá ao filho coisas que não teve. Acompanha bem de perto o filho, né, gente? Eu acho que é porque a diferença é que naquela época tinha pai e mãe e tinha um negócio que era uma disciplina muito grande, né? Que os pais impunham nos filhos, né? Sim, a consequência. Antigamente tinha consequência do que você fazia. Então você está falando que o condutor, né? Do ônibus, do transporte, numa música de carnaval, você estava comentando aqui. É verdade. Né? Então ele já impunha um respeito ali. Você já não podia andar no transporte sem pagar. E hoje em dia a gente sabe que existem muitas formas de burlar isso. Hoje em dia a gente está sentado, a gente já falando de sexo que acontece nesse transporte público. Então, quer dizer, olha como já tem um apito, né? Caso alguém faça um abuso. Já tem. Então, quer dizer, nós estamos caminhando
caminhando para algo que não é o ideal, que é uma sociedade vivendo meio sem lei, meio sem consequência. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente quer tentar responder perguntas complexas, difíceis, que nos deixam atordoados, porque sempre se colocou filho na escola e na hora que a gente deixava no portão, a gente pensava, eles estão em segurança, tanto seguro. Quanto na nossa casa. E hoje em dia a gente percebe que não mais. Ô, Maraísa, interessante, você falando de tudo isso, eu fico me lembrando que parece que eu vi isso acontecer, porque você começa a ver a mudança na sociedade, né? De repente, não é assim que se deve educar o filho. O filho não pode ser educado assim, porque o filho tem direitos. Tá com muito mimimi, né? Tá difícil educar. A criança tem direito. Uma criança na escola fez isso. Não, é um direito dela. Então, se a criança burla, vamos dizer assim, a disciplina da escola é um direito. Olha, hoje está muito difícil. É difícil de entender isso. Agora, a terceirização da educação, ela está começando na família. A gente tem no Brasil hoje lares comandados por mulheres, mais por mulheres do que por casais. Casais convencionais de homens e mulheres. Então, isso não é razão para que uma criança se constitua, se cresça sem a lei. É preciso que essa lei exista. Esse livro do Isamitiba, tem muitos, mas esse é excelente, Limite na Medida Certa. Limite na Medida Certa. Ele é um livro que ajuda os pais, a mãe, os avós, que estão muito presentes na educação dos netos também, a verem que o limite ele é necessário, né? Eu tenho um neto que fica comigo 3 vezes por semana e eu pergunto para minha filha, você quer que eu crie ele como? Enquanto sou eu que estou ali criando. Pergunto para o meu genro, você quer que faça como? Eu não sou daquela avó que vai deixar o neto fazer tudo, porque eu sei o estrago que isso vai fazer para o meu neto. Então, por amor, eu não deixo tudo. Por amor, eu coloco limite. Deixa eu registrar aqui as presenças, pode? Dando participações dos nossos telespectadores. A Irene, ela é do bairro Belvedere, está te elogiando, mandando um abraço para você. E falou que hoje é um dia de luto nacional, gente. Eu acho. Que situação, não é mesmo? Concordo. A Fernanda, ela que é do bairro Eldorado, lá em Contagem, está falando que realmente está faltando limite. Os pais não estão educando mais os filhos. Os filhos estão com uma alimentação muito desregrada, sem dormir, passam horas no computador e os meninos já não crescem mais aí com limites, com educação. Até porque vê o que não deve. É verdade. Tem também mais participação aqui. O Bruno, ele que é do bairro Santa Mônica, tá falando o seguinte, que é muito difícil essa situação, que hoje ele deixou os filhos na escola com muita insegurança. Eu também. Fui deixar meus filhos hoje de manhã cedo na escola, aquela insegurança. Porque você fala assim, às vezes você está criando de um jeito, de um padrão, de respeitar as pessoas. Mas e aí? Invade o outro lá e acontece isso tudo, nós estamos todos vivendo um mesmo momento. Nós tínhamos vamos dizer assim, na vivência de todos nós, na convivência de todos nós, os pais já eram assim, né? Primeira coisa que o pai falava com você desde pequenininho, respeite os mais velhos. Com certeza. Né? Respeite o seu vizinho. Né? Cumprimenta a dona fulana, cumprimenta Mas ele já ciclano, exigia respeito para si próprio também. E hoje, do mesmo jeito que a gente vê falar em surto como tentativa de justificativa a tudo, a gente também tem o bullying, que nesse caso, desde ontem, a gente está escutando. Ah, mas o Guilherme sofreu bullying na escola, ele não continuou a frequentando. Ah, o meu filho sofreu bullying. Pois é, a gente tem 2 pessoas ali, num primeiro momento, que fizeram um massacre, muito diferentes uma da outra, com realidade de vida cotidiana muito diferente. Estrutura familiar para num primeiro momento, gente. E não estrutura um cenário assim. E não estrutura para o outro. Agora, isso a gente está pegando o caso de Suzana, mas são coisas que acontecem já no mundo aqui, o tempo todo. Vamos relembrar aqui, em 99, quem não se lembra do atirador do Shopping Morumbi? Né? Do estudante de medicina, o Matheus, que ainda está preso e tudo. No cinema, simplesmente estudante do 6º ano de medicina chegou atirando para todo lado para as pessoas que estavam assistindo. Agora, eu acho que quem está nos ouvindo, Patrícia, fica sempre perguntando o que é que a gente pode fazer para proteger nossos meninos de não sofrerem ações assim e protegerem também nossos filhos, que é uma coisa que começou a perturbar muito de ontem, de gente
gente que tem uma família estruturada de fazer coisa assim. Então, eu acho que o Brasil de ontem para cá, ele teve uma mudança. Porque antes a gente se preocupava com quem não tem uma família estruturada fazer isso. Que é quase como se a gente falasse, acaba acontecendo isso mesmo. Mas com quem tem família estruturada e fazer isso, nós estamos falando de nós, gente. Nós estamos falando de alguma coisa que podia ter vindo de dentro da nossa casa. Esse assunto é bom demais, mas o tempo esgotou, né, Assi? O tempo esgotou. Ah, a gente vai ter que conversar, vamos marcar um outro dia para a gente dar sequência. Semana que vem nós vamos voltar com a Maraísa para a gente continuar esse assunto. Obrigada. Amanhã tem mais aqui, amanhã vamos falar de defesa do consumidor. Um abraço. Gratidão e alegria, até amanhã.